Para muitos de nós, a América dos anos 1950 evoca imagens de donas de casa com saias rodadas, o icônico Chevrolet Bel Air e bandas de rock and roll com ternos combinando, empunhando microfones ao estilo Elvis. Mas como qualquer década, os anos 1950 não estavam imunes ao crime, e há uma abundância de casos arquivados esperando para serem resolvidos. No episódio de hoje, nosso objetivo é lançar luz sobre alguns deles, enquanto analisamos 3 casos arquivados perturbadores dos anos 1950. Carolyn Wasilewski. Carolyn Wasilewski, de 14 anos, foi vista com vida pela última vez em 8 de novembro de 1954, às 18h15, quando saiu de sua casa na Avenida Mardell, em Baltimore, Maryland. Estudante do ensino médio do Sul, Carolyn era a mais velha de 7 irmãos. Ela supostamente usava o apelido de Peaches e andava com um grupo que muitos não gostavam, jovens conhecidos como Drapes, embora hoje sejam mais conhecidos como Greasers. Carolyn saiu de casa naquela noite, dizendo aos pais que ia encontrar uma amiga para se inscrever em um programa de dança de inverno na escola primária Morrill Park. Peggy LaManna, de 16 anos, de um parque de trailers próximo na Washington Boulevard, deveria se encontrar com a jovem de 14 anos, mas Carolyn nunca voltou para casa naquela noite. À medida que as horas passavam, seus pais ficavam cada vez mais desesperados. Eles vasculharam as ruas procurando pela filha desaparecida, mas quando não conseguiram encontrá-la, notificaram as autoridades sobre o desaparecimento. Por volta das 7h da manhã seguinte, um engenheiro de um trem com destino a Baltimore avistou um corpo nos trilhos sob a ponte da Avenida Belvedere. A polícia foi acionada e confirmou que os restos mortais eram de Carolyn. Ela estava arranhada e com hematomas, tinha um dedo, o maxilar e as costelas quebrados e estava sem a saia e os sapatos. Havia algo escrito em sua coxa direita. Com batom, estava escrito o nome Paulo. O legista informou posteriormente que a causa da morte de Carolyn foi uma fratura no crânio. Ele acrescentou que não havia evidências de ataque sexual violento. Ela provavelmente morreu por volta das 23h, pouco depois do último trem passar pela área. Às 22h30, na Avenida Gable, não muito longe da residência dela, as autoridades encontraram várias manchas de sangue e alguns pertences pessoais de Carolyn na época. O Baltimore Sun informou que, antes mesmo de ser identificada, a polícia já tinha concluído que o assassinato ocorreu em outro local. E que ela havia sido jogada da ponte ou arrastada por um barranco até os trilhos, eles teorizaram que ela havia sido jogada da ponte acima, já que um pouco de sangue foi encontrado no corrimão. Testemunhas viram um carro de 2 toneladas na ponte, que saiu rápido e avançou o sinal vermelho quando outro veículo se aproximou. Eles acreditavam que ela havia sido atacada em um terreno baldio perto do pátio Mount Winnan, da ferrovia Baltimore and Ohio. Seus sapatos foram encontrados ali, mas sua saia nunca foi recuperada. Durante a investigação, cerca de 300 pessoas foram interrogadas pela polícia. Muitos dos investigados faziam parte do grupo dos Drape, incluindo um jovem de 22 anos conhecido como Rocky, que supostamente teria tido um encontro com Carolyn na noite de sua morte. Ele foi difícil de localizar, mas nunca foi considerado um suspeito sério pelos investigadores. A ligação que Carolyn tinha com os Drapes gerou um circo midiático na época, com grande parte da atenção voltada para esses jovens, que eram mal vistos tanto pelo público quanto pela polícia, com alguns sugerindo que a garota de 14 anos era culpada pelo próprio assassinato por andar com uma turma tão pesada. Curiosamente, um homem de 45 anos chamado Ralph Garrett foi encontrado morto poucos dias após o crime. Garrett morava perto do local do crime e, segundo relatos, foi visto conversando com Carolyn algumas vezes antes de sua morte. Além disso, um homem com a descrição dele foi visto rondando a ponte da Avenida Belvedere na noite do assassinato. Ele ficou fora quase toda a noite, voltando para casa só na manhã seguinte. Dias após o assassinato de Carolyn, o corpo de Garrett foi achado enforcado por um cinto na roda de freio de uma gôndola. Estacionada em um desvio no pátio ferroviário, em frente ao terreno onde Carolyn foi atacada, sua esposa afirmou que o suicídio dele não tinha relação com a morte de Carolyn, e a polícia concordou. Garrett foi interrogado sobre a morte da adolescente, mas logo descartado como suspeito.
Segundo relatos, a polícia achava que ele não era culpado, pois os pneus de seu carro não coincidiam com os encontrados na cena, atribuídos ao autor do crime. Também não foi encontrado sangue no carro dele. Notavelmente, em 1º de novembro, apenas uma semana antes de sua morte, Carolyn testemunhou em um caso descrito como de conhecimento carnal envolvendo uma de suas amigas. De acordo com algumas fontes, o caso envolvia Ralph Garrett, que supostamente agrediu uma das amigas de Carolyn. E a jovem de 14 anos havia sido advertida a não testemunhar, embora não esteja claro quem a ameaçou. A polícia acredita que o nome Paul pode ser de um homem de 20 anos preso por quem Carolyn era obcecada. Ela supostamente guardava uma foto dele e lhe escrevia diariamente. Paul afirmou que o assassino conhecia Carolyn e forneceu aos investigadores uma lista de possíveis suspeitos, mas nenhum deles se confirmou. O funeral de Carolyn foi realizado em 12 de novembro de 1954 e ela foi enterrada no cemitério Holy Redeemer, perto do túmulo de seu avô. O caso dela ainda está sem solução. Diane Webb. Diane Marie Webb, de 17 anos, foi vista pela última vez por sua família em Indio, Califórnia, no dia de seu casamento em 1959. Antes do casamento, Diane morava com seus pais e irmãos em San Bernardino. Mas em março de 1959, eles se mudaram para Dolan Springs, Arizona, por causa do trabalho do pai dela. A jovem de 17 anos optou por ficar para trás com seu namorado, Bernie Milton Webb, de 16 anos. Diane planejava visitar sua família com frequência e fez pelo menos uma visita a eles em Dolan Springs, onde ficou por uma semana. Porém, parece que essa viagem não foi planejada enquanto estavam em Truth or Consequences, Novo México. O casal foi parado provavelmente por causa de suas idades jovens e das placas de outro estado. Seus pais foram contatados e solicitados a buscá-los. O pai de Diane, Thomas, foi quem veio buscá-la e levá-la para Dolan Springs. Aqui, Diane informou aos seus entes queridos que estava grávida de Benny e que os dois planejavam se casar. O pai de Diane desaprovava o relacionamento e a gravidez da filha e recusou-se a comparecer à cerimônia. Mas seus irmãos mais novos e sua mãe viajaram para a Califórnia para testemunhar a união. Em 6 de maio de 1959, por vários meses após a cerimônia, Diane escreveu para sua família. Sua última carta foi enviada em 22 de agosto de 1959. No aniversário da irmã mais nova, a jovem de 17 anos deu lenços de crochê feitos por ela mesma. Depois disso, a família de Diane nunca mais a viu ou teve notícias dela. Suas cartas pararam abruptamente e no final de 1960, eles ficaram surpresos ao receber um bilhete de Benny, embora estivesse estranhamente endereçado a Diane. Na carta, Benny indicava que acreditava que Diane estava com eles em Dolan Springs. No entanto, seus pais disseram que ela não estava com eles e que não a viam há algum tempo. Eles pediram esclarecimentos sobre o que exatamente havia acontecido quando ele viu Diane pela última vez em 5 de janeiro de 1961. Benny escreveu que não via nem tinha notícias da filha há muito tempo e achava que ela estava com eles. Quando ele a viu pela última vez, ele lhe deu $100 e ela pegou um ônibus para visitar a família. Na época, ele tinha sido demitido e estava procurando emprego. Diane então escreveu para ele, e essa foi a última vez que ele teve notícias dela. Na carta, ela contou que tinha perdido o bebê. Diane falou aos pais da jovem de 17 anos que tinha uma amiga na Califórnia que talvez soubesse onde ela estava e sugeriu que a procurassem para obter informações. Não está claro se os pais de Diane chegaram a encontrar ou entrar em contato com essa amiga em algum momento depois que Diane desapareceu. O pai dela visitou Truth or Consequences para ver se conseguia encontrar alguma pista sobre o desaparecimento dela. Ele descobriu que ou o irmão ou o tio de Benny era o chefe de polícia. Ele supostamente ameaçou o pai de Diane e o expulsou da cidade. O próprio Benny é uma figura suspeita neste caso. Enquanto ainda está vivo, ele se recusou a cooperar com os investigadores, recusou-se a fazer o teste do polígrafo e afirma que não se lembra de ter se casado com Diane, apesar do fato de que a certidão de casamento deles ainda está disponível. Em agosto de 1961, uma mulher usando o nome de Diane visitou um consultório odontológico na Califórnia. Ainda não se sabe se era ela ou não. Então, em outubro de 1965, restos mortais de uma jovem foram encontrados nas montanhas Catalina, no sul do Arizona, com a vítima segurando um revólver. A morte foi considerada suicídio, e as autoridades suspeitaram que a vítima era Diane, mas não conseguiram confirmar a identidade corretamente. E tentaram entregar os restos mortais à família dela, que se recusou a recebê-los.
Eles não acreditavam que a jovem de 17 anos tiraria a própria vida. Em 2013, os ossos foram exumados e testados. Eles não correspondiam a Diane. Os pais de Diane procuraram por ela no Arizona, Califórnia e Nevada até a morte deles. Seus irmãos ainda a procuram até hoje, e seu caso é o mais antigo entre as crianças desaparecidas não resolvidas do Arizona. Diane Marie Webb tinha 17 anos quando foi vista pela última vez por sua família em 6 de maio de 1959 em Indio, Califórnia. Ela escreveu para a família pela última vez em 22 de agosto daquele ano, e desde então não tiveram mais notícias dela. O Projeto Charlie lista a data do desaparecimento dela como 9 de janeiro de 1960, devido ao atraso na percepção de que ela havia sumido, e observa que ela desapareceu em Phoenix, Arizona. Diane é descrita como uma mulher branca, com cabelo castanho e olhos castanho acinzentados, medindo entre 1,57 metros e 1,62 metros de altura, e pesava entre 50 e 54 quilos quando foi vista pela última vez. Seu nome de solteira é White. Ela tem um seio maior que o outro, uma pinta na ponta do nariz e orelhas furadas. Ela pode estar grávida quando desapareceu e possivelmente sofreu um aborto espontâneo depois. Se ela estiver viva, terá 80 anos de idade. Se você tiver qualquer informação sobre o desaparecimento de Diane, pode entrar em contato com o Departamento de Polícia de Phoenix pelo número 6025343053. A Jane Doe encontrada nas Montanhas Catalina ainda não foi identificada. Ela é descrita como tendo entre 16 e 20 anos branca e com cerca de 1,60 metros de altura. Ela provavelmente morreu entre 1960 e 1964. Um anel de metal simples foi encontrado com seus restos mortais, e ela é descrita como tendo a mandíbula inferior subdesenvolvida do lado direito. Isso fecharia sua boca de forma torta, talvez perceptível para quem a conhecia. Se você tiver qualquer informação sobre a identidade de Jane Doe, pode entrar em contato com o departamento do xerife do condado local pelo número 520300 e 514600. Ronald Teman Jr., de 19 anos, foi visto pela última vez em seu dormitório, Fisher Hall, na Universidade de Miami, em Oxford, Ohio, em 19 de abril de 1953, onde morava no quarto 225. Às 20 horas, Ronald pediu para receber lençóis novos porque alguém havia feito uma brincadeira colocando um peixe morto em sua cama. Cerca de meia hora depois, ele supostamente ouviu algo do lado de fora do seu quarto que o deixou angustiado. Ele saiu do quarto e foi até o corredor para ver o que estava acontecendo, mas nunca mais voltou. Na época do seu desaparecimento, Ronald era considerado um estudante satisfeito. Ele fazia parte do time universitário de luta livre, tocava na banda de dança da escola e era um bom aluno. Ele era o mais velho de 5 filhos, e seu irmão mais novo também estudava na Universidade de Miami. O jovem de 19 anos viu seus pais pela última vez uma semana antes de desaparecer, na casa deles na Hillgrove Avenue, em Maple Heights, Ohio. Eles notaram que ele parecia ser o mesmo de sempre, e não demonstrava estar incomodado com nada, o que tornou seu desaparecimento ainda mais estranho. Entre 22 horas e 22 horas e 30 na noite do desaparecimento de Ronald, seu colega de quarto voltou e notou que ele não estava. A princípio, ele achou que o jovem de 19 anos estava na fraternidade Delta Tau Delta, por isso não se preocupou de imediato com a ausência. Só o reportou como desaparecido no dia seguinte, quando Ronald não voltou para casa. Quando Ronald saiu, deixou chaves do carro, carteira, identidade e todos os pertences pessoais, como roupas, relógio e anel de formatura do ensino médio. Além disso, quando seu colega de quarto voltou naquela noite, encontrou as luzes acesas e o rádio ligado. Um livro de psicologia estava aberto na mesa de Ronald, embora o jovem de 19 anos tivesse abandonado a disciplina 3 semanas antes. Além disso, o Chevrolet Sedan dourado de 1938 de Ronald ainda estava no estacionamento do campus. Seu contrabaixo estava no banco de trás. Os dólares em sua conta bancária permaneceram intocados e, quando desapareceu, acredita-se que Ronald não tinha mais do que 10 ou 15 dólares consigo. Ele também não usava casaco na época. Estranhamente, as autoridades não encontraram evidências de que Ronald foi vítima de crime. Eles teorizaram que ele seria um homem difícil de atacar, já que tinha cerca de 1,78 metros de altura, pesava 80 quilos e era fisicamente forte. Enquanto investigavam se ele desenvolveu amnésia e vagou, também achavam que, nesse caso, ele teria sido encontrado logo após sumir.
Curiosamente, uma mulher que morava nos arredores de Oxford, a cerca de 19 quilômetros a leste do campus da universidade, relatou que às 23 horas na noite do desaparecimento de Ronald, um jovem bateu à porta dela e perguntou em que cidade ele estava. Ela o descreveu como desalinhado, sujo, perturbado e confuso. Ele não tinha casaco nem chapéu, apesar de estar frio e nevando lá fora. O homem então pediu informações sobre como chegar ao ponto de ônibus e foi embora depois de recebê-las. Vale notar que o homem não pegaria ônibus naquela noite, pois o serviço não funcionava. Apesar de corresponder à descrição de Ronald, não foi confirmado se era a mesma pessoa. O irmão dele disse que não achava que os dois homens eram a mesma pessoa 5 meses antes do sumiço de Ronald. Ele foi ao Instituto Médico Legal do Condado de Butler, em Hamilton, Ohio, onde solicitou descobrir seu tipo sanguíneo, precisando coletar e testar seu sangue. De acordo com o legista que interagiu com o jovem de 19 anos, foi o primeiro pedido desse tipo que ele recebeu em 35 anos de prática. Não se sabe por que Ronald quis fazer o teste, nem por que não procurou seus médicos locais ou o hospital universitário. Ele estava agendado para um exame físico pelo serviço de seleção para ser incorporado ao exército, mas não precisava saber seu tipo sanguíneo antes disso. Em 1978, o prédio Fisher foi demolido. Os escombros foram cuidadosamente vasculhados em busca de qualquer sinal dos restos mortais de Ronald, mas nada foi encontrado. Então, em 2009, os investigadores analisaram antigos registros relacionados a um corpo não identificado encontrado na Geórgia em 1953. Eles supuseram que o corpo era Ronald devido à altura e peso compatíveis. No entanto, após obterem amostras de DNA da irmã de Ronald, eles descobriram que não havia compatibilidade entre os dois. Um ano depois, a ex-aluna da Universidade de Miami, Jennifer Wagner, começou a investigar o sumiço de Ronald. Ela passou mais de uma década pesquisando o caso e acredita que Ronald viveu por um longo período após seu desaparecimento, falecendo por volta de 1995. Ela observou que o FBI eliminou os registros de impressões digitais de Donald em 2002. De acordo com os regulamentos, a agência pode destruí-los 7 anos após a morte de uma pessoa. Ela acreditava que o professor de psicologia de 19 anos estava envolvido com a CIA e que Ronald foi recrutado por eles, mas até o momento, o caso de Ronald ainda não foi resolvido. Ronald Taman Jr., de 19 anos, foi visto pela última vez às 8h30 da noite de 19 de abril de 1953 no Fisher Hall, no campus da Universidade de Miami, em Oxford, Ohio. Ele é descrito como branco, de cabelo e olhos castanhos. Ele tem cerca de 1,75 metros a 1,78 metros de altura e pesava 79 quilos quando foi visto pela última vez. Ele também tinha um porte atlético na época. Um dos dentes da frente de Ronald sobrepõe levemente o outro, e ele tem orelha de couve-flor. Se ainda estiver vivo, ele terá 89 anos de idade. Os pais dele já faleceram, mas seus irmãos ainda estão em busca de respostas. Se você tiver qualquer informação sobre o desaparecimento de Ronald, pode entrar em contato com o Departamento de Polícia de Oxford pelo número 5135245240. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações, e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir, fique atento, fique seguro e até a próxima.